Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast da TC. E hoje, com um convidado muito especial, abrindo a nossa série de convidados que estamos trazendo para falar de diversos temas, abrindo o leque de discussão dos temas da TC, hoje temos conosco a pessoa de Anderson Flaviano Latoski, sacerdote da Igreja Católica no município de Campina. O papo vai ser bom demais. Já aproveitamos para pedir para você curtir, se inscrever, compartilhar com todo mundo, botar no grupo da família, botar no grupo do trabalho, porque hoje falaremos sobre valores. Hoje falaremos sobre pessoas. Vem conosco. Bora pro vídeo? Olá Anderson, tudo bem? Como você está? Bom dia, tudo bem, Jackson, Samuel, obrigado por essa oportunidade. Tudo bem contigo, Samuel? Tudo certo e muito animado hoje, né? O nosso primeiro convidado, né, Jackson? Eu acho que vai fluir um papo muito bacana aqui com o Padre Anderson e muito ansioso aí pelo que a gente vai trazer para o conteúdo e para nossa audiência. Excelente! E para abrir os trabalhos e abrilhantar o nosso episódio, conta um pouquinho, quem é Anderson? Quem é Anderson? Eu sou padre. Sou nascido em Autônia, estado do Paraná, isso é noroeste do Paraná. Com quase 18 anos eu vim ao seminário em Curitiba. Depois de alguns anos de formação me ordenei. Para a formação me formei em filosofia, teologia. Já trabalhei em Serra Azul, já trabalhei como formador no seminário. Agora vai fazer 2 anos que eu sou pároco da Paróquia São João Batista em Campina Grande do Sul. Então, para começar o nosso bate-papo, eu queria fazer a seguinte pergunta. Qual o conceito de liderança que você tem na sua cabeça? Bom, liderança para nós é aquela que decorre de Jesus Cristo, que brota de Jesus Cristo e da sua missão. Liderança para nós não é só dizer às pessoas ou dar ordens. Liderança para nós é estar junto com as pessoas, fazer junto com elas. Desse conceito de liderança, nós temos uma questão de autoridade, né, que é muito presente na igreja, né? De fato, nós recebemos um título, alguma função que nos dá autoridade, mas essa autoridade só vai ser efetiva se as pessoas respeitarem a cada um, respeitarem o líder. Não vai ser porque tem um papel que diz que se é líder, que se é pároco, que se é reitor de seminário, se é qualquer coisa. Então, existe um outro jeito, estando junto com as pessoas, para que de fato aquilo que é o título se torne efetivo na vida delas. Aí sim, elas vão respeitar e aí sim você vai ser um líder. Alguns poderão nem ter título e mesmo assim vão ser líderes, porque brota da própria essência. Então, a liderança para nós está ligado a essa questão do pastoreio de Jesus Cristo, de cuidar das pessoas, de estar próximo a elas, até de dar a vida por elas, né? Assim como fez Jesus. Padre, você começou trazendo um ponto ali que eu acho que é muito interessante, que é a figura de Jesus Cristo. E aqui eu gostaria de trazer a figura de Jesus Cristo como o homem de Jesus Cristo no papel de liderança, até que é o nosso ponto aqui, esse valor que ele trouxe para as outras pessoas. Quando a gente pega o papel de Jesus Cristo, ele pegou 12 pessoas que não tinham nada a ver umas com as outras, sim, e conseguiu transformar o mundo com elas. Eu acho que se a gente pegar toda a história da humanidade, ninguém transformou o mundo do jeito que Jesus Cristo transformou, com 12 pessoas que não tinham nada a ver umas com as outras. Se a gente pegar o seu papel como pároco também, você acaba tendo pessoas também que elas vêm ali para serem, de certa forma, lideradas por você, mas são habilidades diferentes, são perfis diferentes, e mesmo assim existe essa missão de você unir tudo isso e fazer algo. O que eu acho que é diferente de uma empresa. Normalmente uma empresa, quando você assume um papel de liderança, tem alguém que é formado nisso, alguém que tem um perfil já nisso. Então esses pontos acabam sendo mais fáceis. Como que você vê esse papel de você conseguir liderar pessoas de diferentes perfis? E também essas pessoas, elas têm um trabalho voluntário, então elas estão ali de forma voluntária e você conseguir manter essas pessoas motivadas ali para desempenhar um objetivo em comum. Eu diria, primeiro em termos de valorização, a gente valoriza as pessoas, sabendo que cada um tem algo de bom a oferecer. Então sempre é possível tirar ou descobrir, melhor dizendo, o melhor de cada pessoa. Nós também acreditamos em mudança, nós não acreditamos que as pessoas são imutáveis. Nós acreditamos que elas podem mudar, que elas podem ser melhores. Se fosse assim, não adiantaria tudo que nós fazemos na igreja, nem a nossa pregação, nem a nossa caminhada. Então, sabendo disso,
de que as pessoas podem mudar e de que elas precisam e devem ser por nós valorizadas, então é possível mesmo com um grupo nada óbvio de pessoas, porque o grupo dos apóstolos de fato não eram escolhas óbvias, eram escolhas muito particulares de Jesus, que nós nem entendemos muito bem as razões, mas de fato ele conseguiu tirar o melhor de cada um deles. Tirar e levá-los a um outro patamar. Acreditamos na graça de Deus atuando, no Espírito Santo que foi derramado, mas é mais do que isso. Aquele grupo foi formado em humanidade, né? Eles viram tanto Jesus fazer e estar próximo às pessoas que nenhuma graduação, nenhuma faculdade conseguiria dar o que Jesus deu a eles, né? Então eles mudaram pelo exemplo, pelas atitudes. E afinal, a igreja que a gente encontra nos Atos dos Apóstolos é uma fiel continuadora da missão de Jesus Cristo, daquilo que foi Jesus desde sempre na sua missão, curando as pessoas, estando com elas, sendo corajosos. Toda a covardia foi dissipada do coração daqueles homens, eles já não tinham mais medo das coisas, tanto que depois todos morreram martirizados, né? Todos deram a vida efetivamente por Jesus Cristo. Não, e perfeito, eu acho muito interessante isso também, Jack, é o seguinte, em toda o que o padre está nos passando é o seguinte, que a gente não está falando, a gente não nem chegou na parte de milagre ainda. Sim. Parece que quando Jesus estava próximo, ele começava a liderar próximo dos apóstolos daquele, ele estava mostrando ali na raça, olha, realmente eu tenho que vir aqui e tocar na pessoa, eu tenho que vir aqui e estar perto da pessoa. Então a gente estava até conversando isso um pouco antes, que não tinha a ver com essa questão de mandar e vai lá e faz. Sim. Não, então assim, tem coisas que não existe toque de mágica. Tem coisa que não é. O resultado ele vem de você trabalhar todos os dias esse ponto de liderança. Vem você chegar e trabalhar, olha, vem aqui, vou te ensinar, mas aqui, não existe mágica, eu tenho que pegar isso aqui e levar. Se eu não levar, ninguém vai levar por mim. E Jesus vai deixar muito claro isso, né? Então você tem que realmente, você tem que andar, você tem que correr os povoados para ensinar esse pessoal. Você tem que subir na barca, você tem que andar no deserto. Então assim, não tinha um toque de mágica. Ele estava ali para ensinar realmente a verdade e realmente que tem que ser feito, que tem que ser feito. A gente chama isso, eu estava pensando aqui, você falando, isso aqui se chama processo, né? A gente não acredita só no ponto de chegada, isso onde as pessoas estão ou poderão chegar. A gente acredita na força dos processos. O cristianismo, desde o início, foi pautado de que os processos ajudariam as pessoas. Então, mesmo para serem iniciadas na fé, a gente criou um processo que chama catecumenato, lá dos primeiros séculos. E aí, aos nossos tempos, aí no Concílio Vaticano II, ele foi pedido que se restaurasse, que se voltasse assim. Então, não se nasce cristão, se faz cristão. Nós estamos continuamente, mesmo na nossa catequese com crianças, na nossa evangelização contínua com os adultos, nós estamos acreditando na força do processo. Nós acreditamos que as pessoas, ao longo do tempo, podem mudar e mudarão, disponíveis à graça de Deus, com apoio da comunidade e crescendo na fé. Exatamente isso. Perfeito, muito bacana esse insight. E eu achei interessante o seguinte, Anderson, enxergando a pessoa de Jesus Cristo como papel de liderança, enquanto vocês falavam, me surgiu o seguinte pensamento. Jesus Cristo chamou os 12 com perfis muito heterogêneos, distintos. Os discípulos ainda não eram discípulos, foram chamados para tal, eles tinham certas funções na vida. Um era cobrador de imposto, outro era pescador, enfim. Cito uma passagem em que Jesus chama um deles e diz assim: vinde comigo e eu vou fazer de você pescador de homens. Certo? Até então, essa pessoa era pescadora de peixes. Presta atenção nisso que nós vamos falar aqui. Sabia lidar com rede, sabia lidar com barco, sabia limpar um peixe, sabia qual a isca certa para usar, sabia o produto correto para limpar as redes, sabia qual era a madeira correta para se construir um bom barco. Ponto. E é chamado naquele momento para ser pescador de homens. Quando a pessoa de Jesus faz isso, ao meu ver, ele diz assim: venha comigo
que eu vou fazer você passar pelo processo, como você bem citou, é o processo que constrói o cristão. Vem comigo, eu te faço passar pelo processo e durante o processo você vai receber as ferramentas corretas para que você deixe de simplesmente ser experiente na pescaria de peixes e passe a ser um pescador de pessoas. Ou seja, o treinador dando as ferramentas para quem está sendo treinado para desempenhar o seu papel. Dentro da igreja, não é exatamente isso que nós fazemos? Eu concordo plenamente contigo. A citação tua é do início da vocação dos primeiros, né? Que depois se tornarão apóstolos, né? Mas naquele momento são chamados simplesmente ao seguimento. Eles recebem de Jesus sempre pelo exemplo. E eu acho importante dizer também o seguinte: sem que Jesus tirasse deles o direito do seu temperamento, de ser quem eles eram. Então, se é verdade que, por exemplo, Pedro era um estilo um pouco irritado, né? Tem essa coisa, ele nunca deixou de ser. Ele só aprendeu a usar isso a seu favor e a favor das pessoas. Na igreja, a nossa luta é mais ou menos não, é exatamente essa, né? Ajudar as pessoas a crescerem, que elas descubram que mesmo do jeito que são, com o temperamento que têm, a graça de Deus atua nelas, elas podem fazer o bem e podem fazer coisas que antes elas nem poderiam imaginar que pudessem, né? Desde que elas se disponham a fazer esse caminho. É um caminho de crescimento. É sempre a curva, né? Lá nas nossas aulas de geometria, então a curva é sempre para cima, né? Nunca é descendente, sempre ascendente, né? Sempre pro alto. Perfeito. E eu tô destacando 2 pontos, até tô meio arrependido que eu devia estar com um papel e uma caneta, que tá sendo muita coisa legal. E assim, e 2 que eu tô aqui, eu não posso esquecer disso. Na verdade, eu tenho que lembrar, né? O nosso subconsciente já faz a gente esquecer e não vem mais. Mas vamos lá. Primeiro, Jesus, ele estava próximo. Ele não ensinava do trono, ele não ensinava da cadeira de filho de Deus, ele estava muito próximo. E esse ato dele estar muito próximo faz com que ele também tinha cuidado com o temperamento, que é o segundo ponto. Então, assim, para você transformar... Aqui a gente tá falando, lógico, de 13 pessoas vão pegar Jesus mais 12, né? Depois ficou Jesus mais 11, entrou outro lugar, mas enfim. Daí a gente vai vira uma catequese quase. Mas assim, Jesus, ele não deixava, ele tinha noção que o temperamento fazia parte daquela pessoa. Então aqui, se eu quero ser um bom líder, se eu quero trazer valor também para as pessoas, eu não posso mudar teu jeito de ser. Então é esse que é o recado que está me trazendo. Eu consigo trazer e mudar algumas virtudes, algumas outras situações ali para você conseguir chegar. Mas eu não consigo mudar o Jackson do jeito que ele é, da forma que ele é. Porque se eu mudar, eu não vou estar conseguindo aquilo que eu quero. Talvez eu vou estar perdendo uma pessoa boa de algo para ser ruim em outro. Então, assim, quando a gente fala nessa questão do valor que você consegue trazer, é 2 pontos assim que faz a nossa cabeça realmente borbulhar. Eu tenho que estar próximo. Líder está próximo. Então, essa questão da liderança, ela realmente ser ascendente. E o que eu quero trazer é o seguinte. Quando a gente pega esse valor e hoje a gente tenta trazer para um mundo tão desafiador como é hoje. Hoje eu sinto que também a figura do chefe está indo embora, hoje está vendo a figura do líder, então não existe mais aquela imposição. Você vê alguns desafios, eu acho que a gente está nesse meio desse processo também, tá? Não que já virou a chave. Mas quais que você acha hoje, Padre Anderson, que seriam os maiores desafios em relação a isso e o que a gente poderia realmente trazer para virar logo essa chave e ter um ambiente, uma ambiência de liderança? Bom, os desafios são muitos, né? A igreja... Veja, nós estamos num tempo de ainda 60 e poucos anos depois do concílio, mas nós ainda estamos nesse ambiente de que algumas coisas que o Concílio Vaticano II pediu ainda de fato não chegou. A gente entende que agora com o Papa Francisco a coisa toda foi para o caminho do exemplo e na prática, então nós estamos mais acelerados nesse processo, né? Mesmo o Papa Francisco é uma liderança, não é porque ele é Papa. Sim.
tem isso, tá, mas as pessoas respeitam ele por aquilo que ele é, não porque ele é Papa. Não porque ele é Papa, é por tudo que ele faz, pela forma com que ele faz as coisas, né? Então, no nosso caminho de liderança, pensando assim em contexto eclesial, que é o meu contexto, existem algumas coisas que têm que ser abandonadas, né? Que é essa preocupação desenfreada pelo poder, só o poder pelo poder, que é essa preocupação de parecer e viver só de aparências, não viver de fato de essências, assim como tem valores que precisam ser trazidos, né, entronizados, assim, introduzidos na vida da igreja, na vida dos padres, enfim, dos líderes, né, do nosso tempo, né, que é essa capacidade de diálogo fácil, materno e paterno com as pessoas. Não é porque se fala difícil, mas porque fala de uma maneira que as pessoas consigam compreender. Então, essa comunicação um pouco mais facilitada. Além de um estilo de vida que condiga mais com o Evangelho. Um estilo de vida mais sóbrio, mais simples, que testemunhe as verdades do Evangelho, né? Que não seja uma afronta, não seja um desafio aquilo que é o Evangelho. Senão, a pregação se torna muito distante da vida. E aqui vai cair em incoerência e pouco a pouco vai definhando. Porque nós não podemos desafiar a inteligência das pessoas. Nós não podemos imaginar que quem está diante de nós não perceba, não sinta, não tenha um coração que aprendeu a conhecer as coisas. Todo mundo carrega as suas experiências de vida, muitas carrega a sua sabedoria adquirida de muitas formas, às vezes a duras penas. Então, nunca subestimar, mas sempre valorizar, sempre saber que não só o líder olha quem está, mas também ele é olhado, ele é observado, ele é visto. Uma atitude pode ser capaz de construir uma relação nova, pode ser capaz de mudar muita coisa e muitas formas de pensar. Uma atitude que não condiga, infelizmente, pode atrapalhar muito esse caminho, né? É um pouco assim que eu vejo essa questão da liderança e desse exercício da liderança hoje na igreja, né? Com seus desafios, né? Depois, estou me lembrando de uma outra coisa, a gente não pode se arrogar o direito de imaginar-se que nós somos a maioria e nem viver como maioria. Nós não somos mais a maioria. A gente deixou de ser faz um tempo, efetivamente, né? Então, se nós não somos a maioria, a gente não tem direito de... nunca tivemos, mas talvez em algum momento tenhamos nos iludido. Direito de impor qualquer coisa sobre os outros. Qualquer coisa, com qualquer grupo, nós vamos ter que partir ao diálogo. O nosso tempo terá que ser caracterizado pelo diálogo. As coisas não poderão simplesmente ser ditas, elas terão que ser conversadas, dialogadas, né? A construção da paz, da justiça social, todos esses temas, eles só serão possíveis enquanto nós somos capazes de diálogo. Conversar, inclusive, com quem se opõe, com quem pensa totalmente o contrário. Sim. É disso aqui que eu vejo. E também o não ser mais a maioria, e não se arrogar esse direito, também me faz pensar que o futuro... Tem um livrinho muito interessante de um autor italiano, que ele usa uma citação do Papa Bento XVI, quando era professor de teologia, né? Que ele faz uma previsão, que ele diz que a igreja que virá no futuro aí será uma igreja menor, mas ela será mais viva. Porque ela vai ser fundada sobre outras bases e outras capacidades. Então, aquele grupo menor vai conseguir ser mais fiel. Só que esse futuro tem que ser preparado.
Então a gente não tem que ter medo de pensar no futuro. E a gente não tem que ter medo do nosso quadro no momento, de que nós fizemos uma pesquisa, estamos perdendo fiéis, cada vez mais, nós estamos percentualmente diminuindo, em algumas realidades não somos mais efetivamente, e nós vamos fazer só disso, só lástimas, né, e ficar melancólicos reclamando, não vale a pena. A gente vai ter que preparar. O futuro que a gente quiser, somos nós mesmos que vamos ter que preparar daqui em diante. Desenhando o processo. Processos. Investir em processos, acreditar na força deles, acolhida, não vai poder ser esquecida nunca. Se fizer qualquer pesquisa na igreja, fizemos o processo de escuta sinodal, estamos vivendo dentro desse sínodo. E assim, acolhida é a palavra. É o que as pessoas mais sentem falta, é o que menos a gente oferece como amplitude, né? Não é só dar bom dia às pessoas, ou boa tarde ou boa noite, né? Acolhida para que de fato elas se sintam bem enquanto estão conosco, né? Que elas sintam a igreja de portas abertas, né? A imagem do Papa Francisco é uma igreja como um hospital de campanha, ele disse. Hospital de campanha é uma estrutura provisória, não é uma estrutura fixa. Hospital de campanha existe em tempo de guerra, em tempo de calamidade, em tempo de tantas de coisas assim. E aí você monta aquela estrutura, você se preocupa só com os primeiros atendimentos, você se preocupa em salvar vidas. É a tua preocupação. Tua preocupação não é fazer um diagnóstico sofisticado. Sim. Não tem exames complexos em hospital de campanha. Tem uma estrutura suficiente para que a vida seja garantida. Então ele diz, eu gosto de pensar numa igreja como um hospital de campanha, onde as pessoas chegam feridas e chegam. Nós temos uma humanidade ferida por tantas coisas, né? Nós estamos no século da depressão, é a doença do nosso tempo, né? Nós temos uma multidão de ansiosos, de depressivos, de gente sofrendo muito, às vezes sofrendo calada. Então, a igreja é esse espaço não preocupada com outras tantas coisas, preocupada em socorrer as pessoas. Então, disso decorre tantas coisas práticas e nós temos um longo trabalho aí pela frente para de fato construir essa igreja que se veja, se entenda como um hospital de campanha. Certo. E agora, saindo um pouco desse ambiente macro, que é o ambiente eclesial, o ambiente aberto, o ambiente da igreja, e olhando para você. O tema do nosso vídeo de hoje, queridos, é qual é o seu valor? E vamos ao cerne da questão. Se olharmos para você como um papel de líder, um papel de pastor do rebanho, se olharmos para o Anderson e fizermos a seguinte pergunta: qual é o valor que mais te move e que é inegociável? Essa aqui eu preciso de um segundo, porque eu estou pensando muitas coisas, né? Olha, eu vou pensar na minha vida, para um menino que saiu lá da roça de Autônia. Veio para Curitiba e se defrontou com uma cidade grande. Eu nunca tinha morado em cidade grande, então assim, culturalmente é um susto, né? Tudo no começo. Sim. E aí o que movia, né? O meu desejo do fundo do coração mesmo era ser padre para as pessoas, né? Então eu nunca me vi muito em outras funções a não ser em paróquia. Sempre me vi padre de paróquia, esse padre tradicional que atende as pessoas, que está com elas. Depois a vida já me colocou outras coisas, né, para fazer. Tá bom, mas isso aqui é uma outra história. Então, olhando como eu me sinto na minha relação com Deus, como eu me sinto diante das pessoas, eu diria que o valor que me move e que eu não negocio, que eu uso comigo mesmo e que eu procuro usar de verdade com as pessoas, se chama misericórdia. É o que eu quero
sentir por elas o que eu me esforço por sentir, que eu não nego que eu faço fadiga em alguns momentos. Sim. De sentir em algumas coisas que acontecem, em algumas, né, concretamente, né, em algumas pessoas. Ainda assim, eu acho que é o valor capaz de mudar. Mudar um coração, mudar uma vida, me coloca diante de Deus sem medo, porque se eu acredito de fato na misericórdia, eu não fico assustado com aquilo que eu sou, nem com os meus defeitos, Sim. que são bastante, muitos, né? E nem com os dos outros. Eu tava digerindo a fala anterior do Padre Anderson, mas isso aí é muito bacana e por isso dá vontade de passar um dia aqui conversando. Mas eu vou tentar elencar as duas que eu tava comigo aqui. O Padre Anderson, ele estava trazendo desde o começo a igreja, mas a igreja num contexto social, né? Sim. Sim. E trazendo isso de uma forma muito clara, porque assim não tem como falar de religiosidade. A gente tá falando do social. Então a importância da igreja. Só para efeitos assim de até quem está nos ouvindo, nos assistindo, Padre, de uma forma sucinta, o senhor consegue nos explicar o que é o Concílio Vaticano II? Até ele comentou algumas vezes, lógico, é algo, a gente sabe, é algo bem importante para a história da igreja, mas de uma forma sucinta, o que seria o concílio? Bom, um concílio, o primeiro concílio nós temos lá nos Atos dos Apóstolos, é o Concílio de Jerusalém. Então, o concílio é uma reunião de toda a igreja, no caso do episcopado de toda a igreja, né? Os bispos. Lá nos primeiros séculos da igreja, nós tivemos, começando por esse concílio chamado, assim, entendido como Concílio de Jerusalém, em que Paulo e Pedro foram resolver a questão dos judaizantes, da circuncisão ou não necessária para depois receber o batismo, etc. Tiveram que chegar a um consenso sobre isso, que estava tendo muita confusão. Nos primeiros séculos nós temos muitas divergências, disputas, principalmente na área de cristologia, depois de pneumatologia, Espírito Santo, também entra algumas questões relacionadas a Maria Santíssima. Então, tinha que fazer uma reunião para chegar a um consenso. Jesus Cristo é homem ou é Deus? Os primeiros séculos da igreja estão assim, ao redor disso. Isso são questões resolvidas já, tanto que nós professamos a fé como conteúdo no creio, é um consenso a partir dos concílios que já vieram. Bom, alguns séculos, depois tem outros concílios famosos, o Concílio de Trento, que foi feito depois da Reforma Protestante, que é chamada, lá as professoras da escola ensinavam para nós, né, a Contra-Reforma Católica, né, que passamos a ter essa formação em seminários e outras mudanças que aconteceram. Bom, o fato é que a gente passou alguns séculos daí sem realizar concílios, não havia necessidade. Tivemos um Concílio Vaticano I, que não é nem muito conhecido, trabalhou um pouco a questão da infalibilidade papal e outras questões. Quando foi os anos 60, então o Papa São João XXIII havia sido eleito, ele era tido como um Papa de transição, porque ele era velhinho já quando foi eleito, né? E pensavam que... e foi ele que convocou um concílio para toda a igreja. Ele anunciou isso em uma noite, na missa da noite de Natal, de 60, se eu não me engano. Enfim, ali ele anunciou de surpresa, ninguém sabia. Algum assessor muito próximo sabia. Vou convocar um concílio para que a igreja pense a si mesma. Então, o Concílio Vaticano II é o primeiro concílio que não está preocupado com questões teológicas, cristológicas, mariológicas. O Concílio Vaticano II é tido como um concílio pastoral. Ele foi feito para que a igreja pensasse a si mesma na sua relação com o mundo. Na sua relação com o mundo. Porque até então havia uma posição de só condenação da modernidade, não conciliação com a modernidade. Então o mundo estava avançando e rápido, com muitas coisas, né? Nós tínhamos saído da Segunda Guerra Mundial e tantas coisas, havia uma outra geopolítica, uma outra história da indústria, da economia do mundo, as coisas estavam mudando aceleradamente e a igreja ainda precisava pensar em tudo isso, né? Muito bem. Então começou em 62, foi realizado 4 sessões, como a gente chama, 62, 63, 64, 65. Produziu 16 documentos, o Concílio Vaticano II.
feitos pelos bispos, os esquemas prévios não foram aceitos, foram todos desprezados, para que de fato fosse uma discussão. Do Concílio Vaticano II decorreu muitas mudanças. Então, a nova Constituição de Liturgia, que foi a primeira aprovada, que foi quando finalmente pôde-se rezar missa em língua vernácula, língua de cada país, adaptação dos ritos e outras tantas coisas. Mas a essência do concílio está no último documento que foi aprovado, Gaudium et Spes, que fala da relação da igreja com o mundo. E ele começa dizendo o seguinte: os sofrimentos e as alegrias dos homens e as mulheres do nosso tempo são os mesmos sofrimentos e alegrias da igreja. Quer dizer, a igreja não está acima das pessoas, a igreja caminha com as pessoas. Onde as pessoas sofrerem, a igreja sofre. Onde as pessoas se alegrarem, a igreja se alegra. Então, o Concílio Vaticano reconciliou a nossa relação com o mundo, a relação da igreja com o mundo. Agora não tem mais nenhuma postura condenatória, não é a modernidade, não é uma maldição. Nós vamos ter que conversar com tudo isso, nós vamos ter que dialogar. E nós estamos aí, passadas tantas décadas, ainda tentando absorver, como eu disse, dentro do espírito da igreja, aquilo que o concílio trouxe. Acho que eu consegui explicar o que foi o concílio. Perfeito! Definição super completa. Não, bacana. Não, até eu perguntei pra gente estar na mesma página, porque é muito bacana. A gente está trazendo a igreja como uma instituição e o que ela traz isso para a população, enfim, para a sociedade. Que ela gera de valor. Que ela gera de valor. E o Jadson, ele trouxe a pergunta ali, o que era valor para você. Então, poxa, para mim isso é valor e isso é o que muda e o que faz sentido para mim, para minha vida, e imagino que isso leva para você, inclusive, na sua missão, na sua ordenação. Outro ponto que eu queria trazer, vou passar a palavra já para você, meu amigo, que eu estou muito animado, mas é o seguinte: como padre, imagino que você atenda muitas pessoas. Você falou que a doença do século é a depressão. E pegando o gancho no tema, qual é o seu valor? Considerando todas essas pessoas que você deve atender, Padre Anderson, tudo que você deve ouvir, o que você acha que hoje pode ser o erro que as pessoas não estão conseguindo enxergar esse valor? Eu acho que é um consenso nosso aqui de que todo mundo tem um valor, Sim. Todo mundo tem algo bom. A gente começou falando um pouco de liderança ali, todo mundo tem algo para agregar. Mas aonde que você sente de uma forma geral que pode estar esse erro, que algumas pessoas não estão enxergando, até porque dias com sol e dia chovendo, todo mundo tem. O que você entende por isso? É um assunto muito muito cheio de fácil, né? Cheio Vasto, de caminhos. né? É vasto, é cheio de caminhos. Olha, a minha prática realmente, ainda que eu não seja um especialista nessa área, é que muitas vezes as pessoas não falam. E elas sofrem porque elas não conseguem falar. Quando eu fui reitor do seminário, eu brincava com os seminaristas: você tem que falar. Eu não sei se você vai falar para mim, eu não sei se você vai falar para o profissional de psicologia que trabalha no seminário, eu não sei se você vai falar para algum outro formador, mas você tem que falar. Para alguém você tem que falar. Você não pode ser o único juiz das tuas coisas. O único juiz, né? Então, se sofre calado, não se fala, se fica ao redor sempre das mesmas coisas. Então, se tem um amigo, se tem alguém que confia nessa vida, então, fala. Fala o que está sentindo. Fala como percebe as coisas. Algumas vezes, no atendimento, as pessoas agradecem e não é que eu falei alguma coisa. Porque tem muitas coisas que eu não tenho resposta, eu não sei o que responder. Sim. Tem questões muito difíceis, muito complexas, né? Eu não tenho respostas prontas, eu não tenho a coragem de dar uma resposta pronta dessa para alguém e dizer: você faz isso, que a gente pode chegar a algumas conclusões, alguns caminhos ali. Mas muitas pessoas se sentem agradecidas porque dizem: o Senhor me ouviu. Eu pude falar. Então, esse mundo de não conhecer,
uns aos outros, de não ser próximos, de que a gente não se visite mais, de que a gente não conheça nem os nossos vizinhos. Nós não estamos indo bem nisso aqui. Isso aqui está nos matando, mas está nos matando silenciosamente, por dentro, né? Por dentro. Então, o caminho é estabelecer outras relações, sadias relações, verdadeiras relações, né? Em que nenhuma das partes se sinta oprimida, né, pela outra, e nem constrangida, e nem nada disso, mas que simplesmente se sinta livre de poder dizer, né? Eu não quero ser simplista com essa resposta, né? Porque sim, eu sei que um profissional da área de saúde, um psiquiatra, um psicólogo poderia dizer mais coisas, mas a minha prática me faz intuir isso aqui, né? Isto aqui. As pessoas estão sofrendo e muitas vezes não conseguem nem falar que sofrem. Isso aqui é muito sério. Retomando a pergunta que fiz para o Anderson, eu vou provocar você agora. Vou provocar o Samuel. Ele tá muito quietinho, né? Nossa, eu tô falando Não é bem assim. Estamos falando sobre valores que regem o ser humano, certo? E fiz a pergunta para o Anderson, que ele respondeu com maestria. Um valor interessante a ser tratado é a questão do diálogo, aquela via de mão dupla, um fala, o outro escuta, para poder sentir o que o outro sente. Se eu pudesse fazer para você, meu querido Samuel, exatamente a mesma pergunta, para botar lenha na fogueira aqui. Qual é o seu principal valor? Aquele valor que você não abre mão, aquele valor inegociável, aquele valor que te faz pensar, vou ou não vou, faço ou não faço, quero ou não quero? Jack, hoje um valor que pra mim eu vejo que eu não negocio, não consigo colocar em jogo, é o valor de poder provocar coisas boas nas pessoas. Pra mim esse valor ele tem que ser positivo, ele tem que ser objetivo e ele tem que depender só de mim. Então assim, eu poder provocar situações nas pessoas, porque é positivo, é algo legal, é algo objetivo, só que eu poder provocar em você não depende só de mim, porque depende mais de você. A minha palavra depende de você ouvir ou não, então isso faz muito sentido para mim. Então o fato de eu conseguir pelo menos provocar algo que possa trazer resultados positivos, para mim faz muito sentido. Lógico que a gente está falando, a gente criou esse projeto porque a gente tinha uma ideia de passar algum conhecimento, é algo que morava dentro da gente, não é por isso que agora a gente está trazendo convidados como o Padre Anderson, que está agregando demais nisso daqui. Mas assim, o fato da gente às vezes ter um conhecimento de cada área diferente, faz com que a gente tenha quase uma obrigação social com os outros. O conhecimento ele serve para encantar as pessoas e não para humilhar as pessoas. Então hoje, se eu puder provocar, eu quero te provocar, eu quero que você vá dormir com barulho hoje. Sabe, mas que você possa, poxa, aquilo ali pode de alguma forma trazer algo positivo, então esse valor eu não negocio. A gente está aqui para ajudar e encantar, então isso para mim é o ponto-chave. E faça a mesma pergunta para você. Jack, qual que hoje é o teu valor inegociável? O meu valor inegociável para você que está nos assistindo é a confiança. Onde há confiança eu me sinto à vontade. Onde há confiança eu me sinto à vontade para provocar. Onde há confiança eu me sinto à vontade para dar um abraço apertado. Onde há confiança eu me sinto livre para ser quem eu sou. Onde há confiança não tem espaço para desconfiar de você. Acreditar que você vai ser passado para trás, que alguma coisa vai te desagradar. E se desagradar, a confiança é tão grande que eu falo na sua cara. Se existe um valor que move o Jackson hoje, que move o Jackson dentro do projeto, dentro da igreja, dentro do trabalho, é a confiança. E aquele velho clichêzão que a gente sempre fala, confiança é igual taça de cristal. Quebrou, nunca mais volta a ser a mesma. Queridos, nós esperamos que vocês tenham curtido demais essa nossa conversa de hoje. Anderson trouxe
temas valiosos, preciosos, falando um pouco da missão dele, falando um pouco da história, inclusive a história da igreja. Olha que interessante, o papel social da igreja, o papel da figura do padre como um líder, como um gestor. Esperamos de fato que o papo de hoje tenha sido de grande valor e que ele possa ter te feito pensar, que ele possa ter agregado valor para a sua história, para a sua caminhada. E fica sossegado, Anderson é só nosso primeiro convidado, haverão outros. Deixe suas considerações finais, meu querido, para a audiência que está nos vendo. Então, a quem está nos assistindo, obrigado por essa oportunidade, obrigado por nos ouvir, por me ouvir. Obrigado você, Jackson, Samuel, obrigado. Sou iniciante nesse tipo de nesse formato, muito né? Bem, muito bem. Mas eu agradeço de coração. Eu tenho muito. Samuel falou de partilha, eu tenho muita alegria em partilhar, né? Um pouco daquilo que a vida me deu, que a igreja me deu também como formação e que as próprias pessoas me dão continuamente como formação. Ninguém está pronto, né? Todos nós estamos sendo formados todos os dias, aprendendo coisas novas. Muito obrigado pela tua presença. Queremos que não seja o primeiro e o último. Vamos te chamar outras vezes para outros temas, para outras conversas mais descontraídas, né? E muito obrigado de coração por ter aceitado o convite e fazer parte da história da TC. Obrigado. Por favor, Samuel, suas considerações? Minhas considerações, agradecer ao Padre Anderson, muito obrigado. É algo que para nós aqui, como da TC, é muito marcante, é o nosso primeiro convidado e eu tenho certeza que esse bate-papo, esse podcast vai ser lembrado muitas e muitas vezes como o primeiro convidado e um papo que agregou muito. Demais. Muito. Então, Padre, mais uma vez agradeço. Meu colega, agradeço você também. Enfim, deixo você com o encerramento. Forte abraço e até o nosso próximo episódio.